Portanto, eu estou a fazer... estou agora no processo na fase final do processo de criação do espetáculo Chego Sempre Tarde aos Funerais Importantes, que vai estrear de 11 a 14 de janeiro no Teatro Maria Matos. É um espetáculo de teatro, mas que teve um processo longo, começou a ser escrito há 2 anos atrás, e o processo de pesquisa começou assim mais ativamente em agosto, quando tive uma residência na Mala Voadora, e que é um processo que foi explodindo e multiplicando em diferentes objetos artísticos e metodologias. E agora estou na fase final de pôr as últimas peças juntas e gostava de falar hoje contigo, Miguel, porque foste uma das pessoas que esteve em algumas fases deste processo, e também porque somos amigos e acho que partilhamos algumas visões sobre o que é uma prática artística, um posicionamento crítico feminista também, em relação às práticas, mas em relação também ao mundo, e foi por isso que eu também gostava de conversar contigo sobre este processo. Mais ou menos há 3 meses nós encontrámos-nos para 2 horas de estar juntos, e foi uma maneira que eu encontrei de começar a pesquisar para este projeto, que na verdade começou há 2 anos atrás, quando eu escrevi o projeto, e que inicialmente tinha a ver com a pesquisa sobre o herói solitário. E como estou a fazer um mestrado em Amsterdão de teatro, onde muitas vezes somos encorajados a pôr em causa as nossas próprias práticas artísticas e a maneira como chegamos aos resultados, e decidi para este projeto tentar algo, se calhar, que nunca tinha tentado, que era colaborar com as pessoas de uma maneira que não tem um objetivo definido à partida, em que as funções que cada um de nós assume nesta colaboração não estão definidas e que são muito fluidas, e que podem ter só a ver com o facto de querermos estar juntos durante 2 horas a dançar e a fazer perguntas uns aos outros. Portanto, eu convidei-te a ti, mas já estive também com mais 20 pessoas em Amsterdão, em Lisboa e também no Chile, e foi um processo muito interessante, porque de repente estes encontros são a matéria do espetáculo. São mesmo algumas coisas que nós fizemos juntos que estão a ser replicadas depois na peça de alguma maneira, ou a qualidade, o tipo de relação que eu estabeleci com cada uma destas pessoas, que é uma relação de 1 para 1. O que me interessa agora é como é que eu consigo fazer a transposição desta relação para uma situação de teatro onde de repente é eu a dialogar com o coletivo, e como é que esta qualidade, quase desta atenção totalmente dedicada a uma pessoa, como é que é possível mantê-la numa sala com 80 pessoas. Como é que te selecionaste essas pessoas? Eu acho que sim, não é? São pessoas próximas. Sim. Mas, por exemplo, quando foste para o Chile, sim. não tinhas propriamente um contacto prévio, não é? Não. Ou seja, em Lisboa foi muito pessoas que eu já conhecia e que partilhava algum tipo de intimidade, e sobretudo intimidade artística ou profissional. Ou até são pessoas com quem eu gostaria de trabalhar um dia e que se calhar nunca vamos trabalhar juntos, e foi uma maneira de, em 2 horas, estamos realmente a trabalhar juntos. Depois em Amsterdão foi igual, foi os meus colegas de mestrado, e no Chile foi mais as pessoas que eu ia encontrando e que de alguma maneira me despertavam curiosidade. Eu estive a fazer uma residência artística na nave de 3 semanas, e fiz diferentes ações lá. Fiz um workshop aberto a qualquer pessoa, e lá tive a oportunidade de conhecer pessoas que me despertaram a atenção, e depois convidei para um encontro mais de 1 para 1, mais pessoal. E também fiz conversas com idosos, organizei 2 conversas com idosos sobre o amor. Tivemos a falar de amor durante 2 horas, e foi mesmo muito, muito interessante começar a ter diferentes vozes e diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, porque também não me interessava, cada vez me estou mais longe de falar em a relação com o que é pessoal e o que é que pode ser transmitido aos outros, e não apetecia dizer a minha visão sobre o amor é isto,
Apetecia-me, se calhar, confrontar a minha experiência do amor com outras visões que são completamente diferentes e contrastantes. E essa ideia, ou seja, essa ideia do amor é uma das coisas, é um dos fios condutores da tua pesquisa. Sim. E achas que esses encontros de um para um também têm a ver com essa ideia de amor? Ou seja, porque eu não sei se no nosso encontro isso teve... Não era uma coisa óbvia, mas no encontro de um para um há sempre essa ideia da relação, não é? E de criares essa relação, ou da relação já estar criada, e o que é que acontece nas 2 horas em que essas pessoas estão juntas. Não sei se isso percorreu os encontros todos, essa ideia, ou foi só esse específico com os idosos? A relação, ou seja, esta pesquisa, um dos elementos muito importantes, ou uma referência muito importante para esta pesquisa foi o livro do Alain Badiou, O Elogio do Amor, e sobretudo 2 perguntas que ele lança nesse livro, que são: o que é a experiência do mundo quando o vivemos a partir do 2 e não do 1, e o que é a experiência do mundo quando o vivemos a partir da diferença e não da identidade. E, portanto, é como se eu comecei a pesquisar sobre o amor, esta pesquisa levou-me a estas 2 perguntas, e de repente estas 2 perguntas levam-me a prática, a organizar a prática em torno da ideia do 2, e, portanto, a relação de 1 para 1, em que de repente o amor vai ficando filtrado, e é óbvio que as coisas depois vão estar lá, e eu pedia sempre às pessoas para me trazerem 5 ou 10 perguntas, e eu no e-mail que mandava às pessoas dizia: isto é um projeto sobre o amor. E todas as pessoas traziam perguntas sobre o amor, ainda que eu não dissesse qual era a natureza destas perguntas. Com os idosos, o que eu quis fazer foi, eu de repente, ao fim de 20 encontros, ou 12 encontros em Lisboa, eu tinha uma lista de perguntas com pessoas que me são íntimas, e eu pensei, se eu devolver estas perguntas a pessoas que têm uma idade muito diferente da minha, que viram coisas muito diferentes que eu nunca conseguirei apanhar de modo completo, que respostas é que eu vou obter? E foi muito interessante, porque criou muitos equívocos, e eu ia assim, que bonito encontrar os idosos, e de repente levas assim às vezes umas chapadas que são umas chapadas de realidade, porque eu começo a fazer as perguntas e não sei, também a diferença cultural. Eu vou fazer estes encontros com idosos também cá em Lisboa e estou muito curiosa para ver a diferença. Eu fiz um encontro no Chile, e não sei, aqui em Portugal associo muito a ideia do idoso à solidão, e o espetáculo é uma reflexão sobre este mito do herói solitário. Portanto, quando esta narrativa se encontra com o amor, o que é que acontece? E eu comecei a fazer as perguntas, e eles eram todos idosos muito felizes e muito amados. E de repente eu comecei-me a sentir muito, muito triste, porque comecei a perceber que as minhas perguntas eram todas do ponto de vista de quem está sozinho. E isso foi muito, muito, como é que se diz, confrontador. E nesse sentido acho que trouxe uma informação muito importante depois para a realização do filme. Pois era isso que eu te ia perguntar, porque, ou seja, para além destes encontros, uma parte do processo de construção da peça foi fazeres o filme, e alguns desses relatos aparecem no filme, não é? Sim. E, ou seja, como é que essas coisas, como é que tu as ligas todas, e como é que tu vês o processo de fazer o filme como um processo para chegar à peça? Ou seja, isto sendo eu a acreditar que o filme é um objeto por si, em si, mas que faz parte da tua pesquisa. Ou seja, não é só o objeto, é a pesquisa para tu chegares à peça, e por acaso aconteceu fazeres o filme como forma de chegares a outros materiais, e ou seja, outra forma de chegares àquilo que vais pôr em cena, não é? Sim. Não sei se vais utilizar o filme depois também na peça. Não. Pronto. Tinha mesmo esta vontade de fazer uma proliferação de objetos artísticos. Para mim, o encontro é um objeto, é uma situação. Portanto, todos os encontros para mim fazem parte da proliferação de objetos. E para mim, isto é super subjetivo, e há pessoas que podem discordar disto, mas eu acho que a estrutura narrativa do road movie ajuda
a construir este imaginário do herói solitário. E eu queria refletir sobre esta estrutura narrativa e pareceu-me que a melhor maneira de o fazer era fazer realmente um road movie, ou tentar, ou relacionar-me com estas estruturas narrativas. E tive a sorte de o processo incluir uma residência num continente que eu não conhecia, ou conhecia superficialmente, e pareceu-me bom ficcionar a minha estada no Chile como esta viagem ao desconhecido e, portanto, o processo de residência foi a construção desta figura ficcional que sou eu, mas também é uma figura do herói solitário. E o que eu fiz foi como é que o material do filme pode ser gerado a partir não de um roteiro que é escrito à partida, mas a partir de práticas coreográficas ou artísticas, onde se incluem as entrevistas com os idosos, mas também deambulações pela cidade, onde tínhamos uma premissa coreográfica. Por exemplo, fizemos várias caminhadas para captar som em que uma das pessoas está de olhos fechados, ou para registar imagem, encontrar pontos da cidade onde houvesse tensão, por exemplo, ou seja, são maneiras de ler o espaço que depois se traduzem através da imagem. E isso foi criando o material, as imagens, e depois há toda uma história pessoal, ou seja, e aí sim, para mim o filme foi super importante, porque tem um tom mais confessional, e eu acho que o cinema permite uma relação de 1 para 1 com o espectador que o teatro não permite, e por isso pareceu-me que as questões pessoais sobre o amor que eu queria trabalhar, o filme consegue trabalhá-las e transmitir a um público que agora elas já estão ditas, já estão trabalhadas, e agora o espetáculo pode ser outra coisa. E para mim foi muito interessante pensar um processo de trabalho não como unidirecional, começa aqui em julho e termina em janeiro com um espetáculo de teatro, mas uma ideia de proliferação. Estou sempre a trabalhar sobre as mesmas coisas. A pesquisa é sempre a mesma, mas esta ideia de acabar objetos e que eles têm temporalidades diferentes, que elas duram, e que para mim o que foi mais interessante é que este encontro para mim é um objeto em si mesmo. Eu tenho que pensar a dramaturgia deste encontro e na verdade o pensar a dramaturgia deste encontro levou-me a perceber o que é a dramaturgia do espetáculo e que tipo de encontro é que eu quero ter com o espectador. E, por exemplo, uma das coisas muito interessantes que eu até tenho aqui hoje é o Miguel... Agora estou a pensar para quem é que eu estou a falar. Quando eu te convidei, porque nestes encontros eu peço sempre às pessoas para me trazerem uma música que elas queiram dançar, 5 a 10 perguntas que me queiram fazer e uma proposta de uma atividade para fazermos juntos. E a lógica do encontro é mesmo a de construir a reciprocidade. Apesar de eu ter iniciado este processo, eu não sei o que o encontro vai ser, e eu vou-te dar a oportunidade de fazermos uma coisa juntos e tu vais-me dar essa oportunidade. E tu trouxeste-me uma ideia que eu achei ótima, que é de escrevermos uma carta a um desconhecido a 4 mãos e depois entregarmos essa carta. Por obra e graça do destino, nunca conseguimos entregar essa carta. Eu tenho a carta aqui, mas na verdade o texto desta carta foi usado no filme. E portanto a personagem, se é que existe uma personagem, escreve uma carta a um desconhecido e depois o que acontece à frente relaciona-se com essa carta. E eu fiz isto no Chile. Eu peguei nesta carta que nós escrevemos juntos, eu traduzi para espanhol e entreguei a uma pessoa a marcar um encontro. E essa pessoa, e depois estava à expectativa, e o encontro era num restaurante, e um restaurante que simula o interior de uma baleia. E no filme há muito esta imagem da baleia, porque está relacionada com o mito do herói solitário, em que o entrar dentro da baleia como Jonas é uma espécie de morte, e um período de transição e um período de transformação. Então eu queria uma baleia, por acaso encontramos um restaurante ótimo que tinha uma reprodução super kits de uma baleia, e eu disse, ok, então o meu date com o meu desconhecido vai ser neste restaurante. Eu entreguei a carta e depois fiquei à espera. E ele não apareceu. E o que foi melhor, porque para a dramaturgia do filme foi melhor, mas esta noção de como é que as fronteiras entre a ficção e a realidade, que são 2 definições que eu não gosto, mas que muita gente gosta de insistir, mas como é que uma prática artística
pode fazer conviver as duas de uma maneira tão perturbadora. E de repente o teu encontro produziu uma carta, esta carta levou-me a ativar alguma coisa na realidade em Santiago, que depois produziu um efeito que é traduzido no filme. E como é que estas múltiplas camadas se contaminam. E como é que, ou seja, visto desse lado mais conceptual, ou das ideias que se misturam e das áreas que se misturam, como é que tu depois vês, ou seja, isto para se calhar perceber um bocadinho o percurso que tu fizeste para chegar até aqui. Tu disseste, para produzir um espetáculo de teatro, aquilo que tu fazes, tu vês como teatro, ou dizes que é teatro, e se calhar fazendo um bocadinho o percurso de agora para trás, que é como é que todas estas coisas, todas estas experiências servem para tu chegares a vários resultados, e o que é este resultado final para ti, como é que tu o vês, e como é que tu o vês em relação ao percurso que tens feito. Sim. Sim. Portanto, a minha formação é de teatro, eu fiz a Escola Superior de Teatro e Cinema, e quando terminei comecei a trabalhar com a Solange Freitas, e nós concorremos a um concurso que se chamava Os Jovens Artistas Jovens, e ganhámos, e na altura foi uma experiência incrível, porque tivemos a oportunidade de ter dinheiro e a possibilidade de apresentar a nossa primeira criação em 8 teatros diferentes em todo o país. E isso fez-nos aprender imenso, muito rápido, sobre como é que se produz, comunicação, e de repente criou-se uma parceria artística, e começámos a trabalhar juntas, e trabalhámos até eu ir para Amsterdão em 2016. E sempre o que eu fiz era teatro, e sempre foi teatro, embora dialogássemos muito com outras áreas artísticas, como o cinema, também porque a maior parte das nossas criações foi apresentada no Festival Tandimage. E eu, quando criei este projeto há 2 anos atrás, escrevi, entretanto, toda a questão de produção, quanto tempo ele demora a ser programado, e quando é programado num teatro. Portanto, eu sei à partida em que contexto ele vai ser apresentado. E o que é para mim muito interessante é perceber como é que, sabendo o contexto, como é que tu consegues ainda assim mexer com a expectativa do que é esse contexto e o que é que tu podes apresentar. E por isso também a minha necessidade, e também pelo facto de ter a oportunidade, que é uma oportunidade incrível que nem toda a gente tem, de estar neste mestrado de teatro, de ter tempo, de poder dedicar tempo à pesquisa, porque isso para mim é fundamental. Para chegar a certo tipo de resultados, tu tens que ter tempo e tens de ter condições financeiras para isso. E eu sou bolseira da Fundação Gulbenkian, e eu sei que se eu não tivesse esta estabilidade económica, não teria tido estas condições. Mas para dizer que o facto de estar no mestrado permitiu-me explorar e começar a criar objetos diferentes, sabendo que no final do percurso eu tinha uma obrigação, que era produzir um espetáculo. E também uma expectativa das pessoas que me conhecem em Lisboa, que sabem que eu sempre fiz teatro, ponto 1, que eu sempre fiz teatro com a Solange. Portanto, é o meu primeiro trabalho em nome individual. Portanto, também há toda uma expectativa e um diálogo a ser criado com a minha trajetória. E eu estive em resistência contra esta ideia de fazer um espetáculo de teatro, por razões que se calhar são muito pessoais e muito ímidas, ou seja, o ano passado tive mesmo uma crise profunda de porque o teatro, sobretudo na relação com a representação, e a minha pesquisa tinha a ver com a relação entre sujeito e objeto, e a relação fetichista e a objetificação do corpo feminino, e quanto do dispositivo teatral reforça uma dinâmica fetichista, porque há um grupo de pessoas que está a observar corpos e objetos. E eu queria pôr isso em causa, mesmo sabendo que estou a fazer isto num dispositivo que funciona a partir do olhar. E o espetáculo é uma reflexão sobre isso. É uma reflexão quanto do olhar implica o teu corpo. O olhar muitas vezes cria uma distância entre o corpo que está a ver e o mundo que está a ser observado. E este espetáculo é sobre a pele como superfície de entrada do mundo dentro de ti. E, portanto, os olhos também são essa pele, os olhos também são pele. E portanto, parece-me que é a minha tentativa de, fazendo um espetáculo de teatro, ainda assim, apelar a outras maneiras de ser espectador.
Não é, as pessoas não vão participar, não me interessa, teatro participativo, mas se calhar o corpo vai estar mais presente será que é possível olhar de maneiras diferentes o corpo como uma totalidade? Mas, ou seja, a minha pergunta também tinha a ver com o facto de tu usares vários dispositivos e várias maneiras diferentes de chegares a um objeto, e se a palavra teatro te impõe algum tipo de, como é que se diz, de condicionamento, porque isso era uma questão para mim, ou seja, se tu fazes dança, se tu fazes teatro, se tu fazes performance e depois tens de caber dentro das caixinhas, e de repente tu crias um filme, fazes uma série de coisas que podem estar encaixadas noutras áreas, e há sempre esta... parece que há sempre uma responsabilidade de tu, com a tua formação, com o teu percurso, tens de fazer uma série de coisas de determinada maneira, porque senão sais um bocadinho da norma e já não está tão bem. Como é que tu te relacionas com isso? Ou seja, se isso te impõe algum problema ou não, tipo, dizer se é teatro, se isso te incomoda, se não te incomoda... Porque o que tu fizeste foi a formação de atores, não é? Sim. E se tinhas pensado em fazer trabalhos em nome individual e que seria teatro, ou quero fazer coisas e não me interessa o que é e de que forma é que, desde o momento em que tu começaste a criar e a co-criar, não é, com a Solange, até agora, o que é que essa noção, o que é que essas noções de teatro e de formas de fazer, como é que isso mudou, como é que isso, que influência é que tem depois também nos resultados finais, não sei, perceber um bocadinho o modo de fazer. Acho que a questão é mesmo o modo de fazer, e para mim a relação com a palavra teatro é mesmo problemática, e hoje em dia é mesmo problemática, talvez porque a minha intenção é fazer coisas, vamos lhe chamar coisas porque é a palavra mais ampla para poder caber o máximo de coisas possível. E sobretudo uma ideia de prática artística, e que quando tu pensas em prática e não pensas em resultado ou em produto, de repente não faz sentido tu pensares em definições, porque se isto é um processo e é um processo que se multiplica e que gera coisas, chamar-lhes teatro ou não começa a ser problemático. E é aí que eu estou neste momento. Eu sei que vou fazer este espetáculo e que é um espetáculo de teatro. E eu estive a lutar estes 6 meses, porque eu não queria fazer um espetáculo de teatro, eu queria fazer uma coisa. Tal como queria fazer um filme. E então o meu desejo era, eu vou fazer um espetáculo de dança, isto vai ser um espetáculo de dança, eu quero fazer um espetáculo de dança. Mas não é, é um espetáculo de teatro. Mas é como se de repente tu segues um desejo e um impulso. Porque é que eu não hei de fazer um filme? E começo a fazer um filme. Se calhar não é um filme. Eu chamo-lhe um poema visual. Se calhar eu tinha o desejo de fazer um espetáculo de dança, e isto não é um espetáculo de dança, é um espetáculo de teatro. Mas que possa ter uma relação menos clássica com o teu próprio desejo, na verdade. Porque não fazer um espetáculo de... Eu estou-te a fazer esta pergunta porque eu sinto, para mim, no meu percurso... Para mim foi sempre muito importante agarrar mais palavras que saíam, tipo, performance para mim foi super importante porque abria um campo super amplo de coisas que se podiam fazer, e porque depois parece que estamos sempre obrigados a ter que nos encaixar em coisas, e esta coisa de, mas agora fazes um filme, mas tu és atriz, mas estás a dirigir, mas, ou seja, até que ponto é que, queria perceber até que ponto é que isso te limitava, ou se não te importavas de todo com as categorias, e se não pensavas nelas durante o processo. Não penso nelas mesmo, e acho que o que eu quero é criar problemas, na verdade, é criar essas perguntas, e que há pessoas que vão estar com essas perguntas, mas porquê? Mas eu não penso nelas. Agora, também não podemos ser ingênuos, e há a maneira como a parte da produção funciona. Um teatro tem uma estrutura, tem diferentes áreas artísticas e tem que se organizar em termos também de comunicação, e tu sabes que estás a trabalhar para esses contextos. Portanto, é como é que tu crias espaço para teres ainda alguma... Não digo liberdade, que é uma palavra muito grande, mas maleabilidade, para ainda fazeres aquilo que queres, sabendo que estás a trabalhar para certas condições. Performance é uma boa palavra,
eu também... Mas depois também associas às pessoas nuas a gritar nos anos 60. Exatamente, e cheias de sangue. Sim. Mas é que ainda há isso, não é? A questão é essa, tipo... Claro. Por mais que tu queiras abrir caminhos, há sempre imagens muito fortes que te limitam. Pronto, eu tinha essa curiosidade de perceber de que forma é que elas te limitavam ou não. Mas pronto, acho que já respondeste essa pergunta, acho que é claro. E acho engraçado essa ideia de eu sei que isto vai ser um espetáculo de teatro, mas eu vou fazer um espetáculo de dança, mas vai ser um espetáculo de teatro. Portanto, também te muda o chip de quando estás a criar, quase de subverter para ti mesmo a ideia daquilo que tu estás a... Sim. E outra coisa que eu tinha alguma curiosidade era, já falaste um bocadinho da ideia de, pronto, estás a fazer o mestrado, de teres esse apoio, o financiamento, mas de que outras maneiras é que te ajudou o facto de estás fora de Portugal, o facto de estás no mestrado, concentrada neste trabalho e que este de repente se tornou o teu projeto principal, não é? O que é que isso trouxe, não só para a tua decisão de fazeres um trabalho em nome individual, o teu primeiro, assim, que outras coisas é que te trouxe para a construção do projeto? Porque imagino que também seja diferente tu estares longe do sítio onde estás a viver e que essas coisas todas também influenciem, e não só o modo de funcionamento, não é? O modo de funcionamento aqui do meio artístico, o modo mais bolha, imagino eu, tipo na escola, com os alunos de mestrado. Como é que isso te ajudou ou desajudou? Na verdade, o desejo de fazer algo a solo e a entrada no mestrado são contemporâneos. E, portanto, foi uma fase da minha vida há 2 anos atrás que eu senti a necessidade de encontrar outros estímulos e concorri a esta escola e entrei. E uma da identidade-chave desta escola é o método de feedback, que este projeto onde eu estou incluída, este projeto deste espetáculo, o Maria Matos também criou um grupo de feedback que tem acompanhado os espetáculos. E esta ideia de feedback, de tu aprenderes não só a falar sobre o trabalho dos outros, a falar sobre o teu próprio trabalho, que ultrapassa logo a ideia de gostei ou não gostei, acho que foi uma das aprendizagens mais fundamentais. E que de repente, quando eu estou lá, as pessoas não sabem o meu percurso anterior. Esta possibilidade de tu já vens com uma bagagem que não tem que se justificar. E as pessoas estão lá para te ouvir. E o que eu acho incrível naquela escola é se eu disser eu quero fazer uma pesquisa sobre batatas. Eles dizem, ok, fixe, faz a tua pesquisa sobre batatas. Mostra a profundidade da batata, justifica isso, cria tudo à volta. Mas se é batatas, por que não alguém ter um fascínio com batatas? E vamos lá fazer um espetáculo sobre batatas. Mas, sobretudo, esta ideia de as pessoas estão lá para te ouvir e não te sabem, ou seja, não estão a pôr-te na perspectiva histórica de onde é que tu começaste e onde é que estás. E por isso é que permite que, apesar de eu ter começado em teatro, eu, de repente, poder estar a fazer... O meu primeiro trabalho na escola foi o meu videoinstalação. E poder trabalhar de uma maneira bastante livre. Depois acho que outra das grandes vantagens, não vantagem não, mas uma das grandes coisas que se produziram, o facto de estar longe, é uma certa calma, porque tens muito tempo, são 2 anos que podes mesmo investir em ler, em pesquisar, em experimentar coisas, e é uma escola que também dá tem muito boas condições logísticas, tens estúdios para trabalhar. Isto parece um detalhe, mas nós conhecemos também não é de todo, as circunstâncias. Por isso é que também te pergunto, porque acho que a questão de teres condições, de teres tempo, quase muda tudo no processo do que teres 2 meses ou 3 meses para fazer um trabalho e teres de produzir assim aos 2 ou 3 espetáculos por ano, porque tens de cumprir aquelas coisas todas das agendas. Pronto, e acho que o facto de estares longe de Portugal deve dar algumas coisas que o facto de estares aqui não tens, não é? E depois o facto de teres essas condições todas também muda a forma como tu trabalhas, a profundidade, ou seja, pronto. Sim, e muda radicalmente, acho mesmo a maneira como eu penso, como posso pensar uma criação em termos de processo e não em termos de resultado,
é uma consequência de eu ter tempo. É uma consequência de eu ter um estúdio que tem luzes, que tem projetores de vídeo, que tem som, que tem um técnico que me pode ajudar, que tem pessoas inteligentes à minha volta que vêm visitar os meus ensaios e que me dão comentários e referências. E o tempo, para mim, cada vez deveria ser um dos fatores fundamentais a pensar, tal como faz a captação de apoios, deves fazer captação de tempo e de condições para criar, porque depois os resultados refletem isso. Vamos ver o que é que vai ser o espetáculo, mas, por exemplo, acho que este processo tem sido muito rico. E tem sido muito rico porque eu também me permiti criar com esse tempo. E se calhar, se eu tivesse à pressa em 2 meses, eu não teria conhecido metade das 40 pessoas que eu conheci e não teria produzido, se calhar, tantos objetos como produzi agora. Porque estava só focada num objetivo. Portanto, acho que isso é fundamental. E depois tem sido muito interessante perceber as diferenças culturais em termos de recepção dos objetos. E como é que... E é engraçado porque como eu tenho sido acompanhada por este grupo de feedback, da qual fazem parte a Vânia Rovisco, inicialmente a Cláudia Dias, agora é a Vânia Rovisco e o André Godinho, e tenho sido acompanhada pelo grupo de feedback dos meus colegas de mestrado, que já me conhecem há um ano, como é que as coisas que se comentam, ou como se comentam, são diferentes. Isso também me ajuda a relativizar as duas coisas e a perceber que muito do que produzimos, às vezes, já estamos a produzir para um contexto que já conhecemos e quando és obrigado a produzir para um contexto que não conheces, descobres coisas novas. E é esta a sensação que eu tenho. E não sentes que é demais? Ou seja, que o feedback não é demasiado feedback para depois lidares com tanta informação, tantas opiniões? Como é que depois lidas com isso para chegares àquilo que tu queres realmente? Tem sido, sim. E pode ser muito, tipo, descartar aquilo que não te interessa, aproveitar aquilo que te interessa e siga. Tem sido muito assim, na verdade. Muito de... Sempre que há uma sessão de feedback, no dia seguinte eu não trabalho e vou dar um passeio e vou à sauna e fico em o que eu chamo buffering, que é não pensar em nada, e depois no dia seguinte escrevo só as perguntas que me lembro e depois relaciono-me com elas. Isto é o meu problema? Isto é uma questão que eu quero trabalhar? Se é, ok. Se não é, porquê é que não é? Porque acho que é muito importante também perceber quando não é, porquê é que não é, porque dá respostas para o que é. Sim. E então tem sido muito assim, um filtro que acaba por acontecer naturalmente, que não é agora vou ouvir toda a gente. Não, o teu corpo também filtra. E a intuição acho que é uma das melhores ferramentas para trabalhar, e na relação com o feedback tem sido também. Isto produz-me uma vibração, interessa-me esta vibração, não me interessa, então vou por outro caminho. A tua posição enquanto intérprete e criadora, não sei muito bem como é que é de fazer esta pergunta, mas como é que tu, estando dentro da peça, como é que tu te vês? Ou seja, eu imagino que não seja uma coisa de agora estou aqui na personagem do herói solitário, agora deixa de ser a Catarina. Acho que deve ser uma misturada dessas coisas todas. Queria perceber um bocadinho como é que no espetáculo tu fazes esse percurso de quem é que está ali, como é que tu... Quem é essa persona, ou quem é que são essas... Como é que tu geres a coisa de estares a criar e estás a entrar no espetáculo, e qual é que é essa zona que tu encontras para fazer? Não sei se é uma pergunta que te interessa pode ser. Responder. E há duas respostas. Uma é uma resposta de metodologia, que em consequência de toda a pesquisa que eu fiz o ano passado sobre esta relação voyeurista que o teatro propõe, e também no tempo que nós vivemos de produção de imagem, acho que tem que ser questionada. Interessou-me descolonizar a minha própria prática. E nesse sentido eu disse a mim própria que eu não me iria filmar. Que é uma grande dificuldade, porque estando dentro e estando a dirigir, e ainda pondo esta premissa, eu não me vou filmar, porque não é esse o tipo de relação que eu quero estabelecer. Depois é duro, mas depois encontras estratégias que trazem coisas que nunca terias pensado. E uma delas é como é que tu podes dirigir a partir de dentro.
e que se calhar estás muito mais em sentir durações a partir de dentro e que se calhar a comunicação vai acontecer de maneira diferente. Não é a produção de uma imagem, é a produção de outra coisa. Outra estratégia foi convidar pessoas para não estar sozinha. E então tenho dois dramaturgos, um é o Cedric, que fez a edição do filme, e outro é o Jonas Schnorr, que é dinamarquês, e tenho tido encontros com eles em que eles estão dentro também. E fazemos dramaturgia a partir de dentro, em que fazemos a peça toda juntos e depois falamos. Mas sempre esta ideia de estar dentro. Sentes que isso te traz mais liberdade? Sim. Sobretudo o facto de não estares preocupada de como é que vai... Que imagem é que tu estás a produzir, mas o que é que te interessa a ti produzir que tem a ver com... que não tem a ver com a imagem, que está desligado da imagem que tu produzes, sim, não é? sim. Porque vais sempre produzir uma imagem. Mas o facto de descartar dessa... é quase descartar-te de uma pressão de qualquer coisa formal, não é? Sim, e bidimensional também. E dá-me muita liberdade e também esta ideia de não me parasitar a mim própria, porque este projeto é sobre isto. É como é que esta narrativa do herói solitário tem sido usada pelo neoliberalismo para justificar que tu te tornas um projeto de ti próprio e que de repente tu és esta pessoa incrível que tem todas as ferramentas e cada dia tu és melhor e tu até fazes yoga e te tornas-te melhor pessoa e és um empreendedor e conquistas-te. E ao fim de 30 anos de neoliberalismo puro e duro, onde é que as pessoas estão? Em que de repente já ninguém descansa porque tu estás todos os dias a trabalhar sobre ti próprio, e acho que os artistas são o paradigma do herói neoliberal, porque é aquele que até trabalha com poucas condições e consome-se a si próprio e gera recursos a partir de si próprio. Eu pensei, se calhar a minha prática tem que ser diferente e se calhar eu não me posso parasitar a mim própria. E então, se calhar tenho que criar dificuldades a mim própria de dizer, ok, como é que eu posso trabalhar de maneira diferente? E nasceu disso. Como produzir de uma maneira, se calhar, mais justa para mim própria. Não me interessa de, se calhar, dizer isto é a solução. Eu precisava disto. E portanto, e também esta ideia de, se calhar, nós podemos produzir coisas que não são imagens. E também o espetáculo é super visual, neste sentido, mas joga com o olhar em que, dependendo da posição onde tu estás sentado, porque o espetáculo vai ser em arena, a tua relação com o que tu estás a ver vai mudar radicalmente. E o que nós estamos a criar é um espaço limiar onde se jogam com diferentes níveis de visibilidade e indivisibilidade. E de repente estamos a produzir imagens, mas que têm uma espessura, que têm uma tridimensionalidade. E é isso que me interessa. E isso, ou seja, o facto, se calhar, de eu não estar a filmar obrigou-me a perceber o que é o corpo nas 3 dimensões do espaço. E essa é a pesquisa que eu estou a fazer. Quando começaste até agora, se o ponto onde começaste e o sítio onde estás agora, em relação ao amor, mudou muito ou não? E de que maneira? Mudou bastante. Mudou bastante porque onde eu estava em relação ao amor era em relação a todas as histórias de amor que eu vivi. Se calhar uma relação mais pessoal, autobiográfica, com todas as dores que estavam por resolver, e uma relação de que, se calhar, é através do trabalho artístico que eu vou fazer a sublimação disto. E talvez o filme faça um pouco isso. E agora se calhar uma relação mais conceptual com o amor, que é o amor como lugar da negociação e que nós nunca nos vamos entender. Que o próprio toque, e é Erin Manning que diz isto, o toque assusta-nos porque remete sempre para aquilo que tu nunca poderás tocar. E quando tocas, tu nunca consegues tocar realmente. Estás a tocar, mas aquilo a que o desejo tenta aceder vai permanecer sempre intocado. E como é que... Mas ao mesmo tempo o toque é um lugar onde duas pessoas, 2 corpos, 2 entidades estão num contacto que é muito difuso e ambíguo e sem nome. E o amor, não me interessa o amor romântico, a minha reflexão é mais do amor como este lugar
da discórdia às vezes. Portanto, Da começou negociação. como uma visão do amor romântico e passou para Amor, para um outro tipo sim, de visão sobre o amor. sim, ou uma experiência do amor, que nem é amor, porque para mim o amor não tem nome, eu acho. Acho que é esse lugar do que não tem nome. Mas nós vivemos na realidade, vivemos aqui, e é sempre um processo de negociação estar com pessoas. E antes de pensarmos em amor, ou se calhar temos que pensar o que é que existe entre dois corpos quando eles se tocam. Quanto de... O que é o amor, não é? O que é que isso significa fora daquilo que nos é ensinado? Sim, sim. E, por exemplo, foi muito engraçado porque eu fiz estas entrevistas no Chile, e uma das coisas que fiz, eu fui para a rua e fui para um parque fazer entrevistas e fazia 3 perguntas sobre o amor às pessoas. E de repente as respostas eram todas tipo talk show da manhã. Porque há 3 tipos de amor: é o amor de mãe, é o amor de casal, depois há o amor a Deus. E de repente as respostas começavam-se a repetir, e é tipo, mas será que não há outro? Será que estamos assim tão formatados? E era o Chile, mas podia ser Portugal. Sim. E depois tive uma conversa muito interessante com um filósofo marxista, Carlos Soto, que ele propunha a visão para ele do amor é a re-erotização da vida, que é uma relação, se calhar, que passa mais pelo desejo do que propriamente esta visão cristã ou católica do que é o amor, até depois toda a relação com o sofrimento, que tens que sofrer para chegar ao amor. Talvez não.